Fala aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e hoje é dia de marcenaria amadora. E olha só, essa semana eu fui num bazar aqui da cidade, eu encontrei lá essas cestinhas aqui, não sei qual que é a finalidade original delas, mas fazia tempo já que eu queria fazer um recipiente, uma fruteira, não só para guardar frutas, mas frutas e legumes para deixar em cima do balcão da cozinha ali, tudo mais à mão quando quer fazer um lanche ou quando está fazendo uma refeição, por exemplo. Então eu encontrei essas cestinhas aqui. E na hora que eu vi elas, eu pensei, isso aqui vai dar uma fruteira para colocar lá na cozinha de casa. Já fazia tempo que eu queria fazer e a partir de agora você acompanha o processo de construção, onde eu vou usar madeira e as cestinhas que eu comprei lá no bazar para fazer um recipiente para você guardar frutas e legumes mais à mão, tudo mais organizado também na sua cozinha. Bom, eu já tinha uma ideia mais ou menos de como eu queria fazer a minha fruteira, mas eu comecei separando alguns pedaços de madeira. Eu usei aqui madeira de pinos, eram retalhos de madeira que estavam jogados aqui, não tinham outra utilidade. Eu usei dois pedaços de 20 centímetros que vão servir como pés da minha fruteira. Eu usei dois pedaços de 26 centímetros que vão servir como suportes na lateral para dar firmeza para o arco de sustentação das cestinhas e dois pedaços de 45 centímetros que vão ser a altura da minha fruteira. A primeira coisa que eu fiz foi cortar esses pedaços nos devidos tamanhos, usando o gabarito que eu já ensinei a vocês como fazer aqui no canal, o gabarito de cortes repetitivos. Então eu fui cortando sempre no esquadro, usando então o próprio gabarito para isso, e fiz todas as peças nos tamanhos então que eu ia utilizar. A segunda etapa é você fazer o encaixe das madeiras. No meu caso, eu queria fazer um encaixe de meia madeira da parte que vai ser a altura com os pés da minha peça. Para isso, eu marquei então na minha peça que vai servir como pé o tamanho que eu precisava cortar. Então eu marquei isso usando como base a madeira que vai servir como a altura da minha peça. E depois eu regulei a altura do disco na minha serra, no meu gabarito, para que ele cortasse exatamente essa altura. Depois disso foi só fazer um corte ao lado do outro, no tamanho que eu precisava e na fundura já previamente regulada, para que eu fizesse o encaixe de meia madeira. Fazendo isso, você tem um encaixe então perfeito, se você cuidar as medidas para você encaixar a peça. Depois tudo isso vai ser parafusado, vai ser colado, mas por hora a gente já tem um encaixe muito bem feito. Eu fiz esse mesmo encaixe então para o outro pé e as outras peças elas vão ser simplesmente parafusadas. Para fazer a montagem da minha fruteira, eu comecei então fazendo o encaixe de meia madeira, usando cola e parafuso. Então encaixei a peça que vai servir de altura e o pé, e depois parafusei pelo lado de dentro para esconder esses dois parafusos. Depois, usando a madeira de 26 centímetros, eu parafusei ela internamente nessas traves, digamos assim, para criar uma espécie de arco que vai ser a sustentação da minha peça. Eu sempre coloco um pouco de cola antes de parafusar para depois, quando secar tudo isso, ficar mais firme do que só com parafusos. E a última parte foi parafusar então a peça do topo, que vai ser o delimitador final, para dar também a firmeza na parte de cima, para ele não ficar balançando quando você colocar um pouco de peso nas bandejas, nas cestas. Agora eu só preciso medir internamente em que altura eu vou colocar as minhas cestinhas, que vão ter as frutas e os legumes, e colocar parafusos ou algum outro tipo de suporte de encaixe para segurar essas cestas nos lugares. Eu observei o seguinte detalhe, para que ela ficasse tanto reta quanto inclinada, para que ela ficasse com uma distância entre cada uma delas e ficasse fácil de pegar ou de colocar alguma fruta ou legume nessas cestas. Bom, agora vem a parte do acabamento, da finalização da peça. Você pode deixar a madeira crua, fazer acabamento com algum tipo de óleo mineral, por exemplo. Você pode envernizar, você pode pintar de uma cor, isso vai da sua necessidade, de acordo com a decoração do ambiente também, onde você vai deixar essa peça.
Eu optei por fazer o efeito de madeira de demolição, exatamente igual eu fiz na árvore de Natal, que eu ensinei como fazer aqui no canal, usando inclusive as mesmas cores. Então eu vou começar pintando uma demão de tinta acrílica branca, não é bem branco na verdade, mas é uma tinta muito clara, e eu vou pintar uma demão em toda essa peça. E você não ouviu errado, eu falei tinta acrílica sim. Essa tinta acrílica ela é melhor de desgastar depois com a lixa, de fazer o efeito de madeira de demolição. Então por isso que eu estou usando tinta para concreto. Depois que essa peça está toda pintada, eu vou usar lixa para desgastar, principalmente nas bordas, nas laterais, para dar o efeito de envelhecida, para dar um efeito desgastado, que a gente costuma chamar de madeira de demolição. Então é só você ir lixando para ir desgastando essa peça e você vai ver que ela vai desgastar de uma forma irregular e o efeito vai ficar muito bacana. Pelo menos eu acho bem interessante esse tipo de efeito. Como eu não quero que a minha peça fique com acabamento fosco, eu vou aplicar um verniz incolor spray só para dar um pouquinho de brilho nessa peça, para ela não ficar totalmente fosca, porque como eu usei tinta acrílica, ela vai ficar totalmente fosca se eu deixar assim. Então uma demão de verniz incolor aqui para dar um pouquinho de brilho, para dar um acabamento um pouquinho melhor para a peça. Depois, para finalizar, eu usei aqueles protetores de pezinhos de móveis para não riscar o balcão onde essa peça vai ficar em cima, e a minha peça está concluída. Agora, para finalizar, é só colocar as cestinhas e, é claro, abastecer com as frutas e legumes que vão ser guardadas nessa peça. Bom, eu passei as medidas das madeiras lá no começo do vídeo, mas você deve levar em conta que eu fiz isso de acordo com as cestinhas, de acordo com as bandejinhas que eu comprei. Então você vai ter que primeiro comprar os potes, as cestinhas, a bandeja que você vai usar para depois fazer, se você for fazer uma peça como essa, as medidas de acordo com o recipiente que você comprou. Então não adianta você cortar as madeiras como eu cortei aqui, se você não tiver as cestinhas como as que eu usei aqui. Por isso preste atenção nesse detalhe na hora que você for montar uma peça parecida. Bom, espero que você tenha gostado do projeto. Sugestões sempre são bem-vindas aqui nos comentários, algum tipo de projeto que você gostaria de ver, dicas, críticas para a gente continuar melhorando, enfim. Se você tem alguma coisa para compartilhar, para agregar nesse vídeo, comenta aqui logo abaixo. E se você gostou do projeto, não esquece de deixar seu like ou de compartilhar com seus amigos aí para ajudar na divulgação do nosso canal. No mais, muito obrigado e eu te vejo no nosso próximo vídeo.